Digo amém? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Podem sentar, meus irmãos. Pode sentar. Aleluia. Louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Mas confesso para os irmãos, não queria falar não, para os irmãos não se encherem, mas eu estava com saudade de vocês. Semana passada não pude estar aqui. Uma semana no mês a minha escala cai justamente no domingo e na quarta. Então eu fico aí a semana inteira, obrigado, irmão. Eu fico aí a semana inteira sem vir ao culto, justamente por causa da minha escala. Mas o bom é que quando o culto que a gente veio, eu faço o que eu fiz mais cedo, né? Que eu cheguei aqui, dei um abraço em cada um, né? A gente fica sentindo falta dos irmãos. E a gente fica sentindo falta da nossa casa, né? Eu costumo dizer que aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Se a casa de Deus é a casa do nosso Pai, se a casa do nosso Pai é a nossa casa, é que a gente some. E aqui então a gente se sente em casa. Aleluia. Amados, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 ao versículo 12. Uma palavra que ardeu no meu coração essa semana. Eu escutei um trecho de um pastor falando sobre ela, um pequeno trecho, acho que um minuto ou dois, alguma coisa assim, e aquela palavra mexeu no meu coração. E eu falei, Senhor, eu acho que é isso que o Senhor quer que fale com a sua igreja. O título do texto é Paulo em Troade, e o título da mensagem de hoje é Uma Queda, um Abraço. Repita comigo: uma queda, um abraço. Amém? Somente isso. Diz assim então a palavra de Deus, Atos capítulo 20, versículo 7 ao 12, perdão. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com a finalidade de partir o pão, ou seja, Santa Ceia, que devia seguir viagem, Paulo, que devia seguir viagem no próximo dia, exortava-os e prolongou a sua pregação até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas naquele lugar onde todos estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado em uma janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo novamente, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o amanhecer do dia. Eita, muito bom, hein? E assim partiu, viajou, né? Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Irmãos, passagem que muita gente já leu, conhece. Eu mesmo já conheci essa passagem muito bem. Mas o que eu achei bacana foi a forma que o Espírito Santo falou no meu coração dessa vez que eu li. Eu nunca tinha visto essa passagem dessa forma. Eu já havia estudado, já havia lido essa passagem diversas vezes, né? O sentido textual dela, o porquê que esse jovem, a gente não está falando aqui de um homem, a gente está falando de um jovem, aproximadamente entre os seus 7, 14, 15 anos. Ele não tinha menos que isso, nem mais do que isso. Então a gente está falando aqui de um jovem que foi para um culto, e durante o culto foi para uma janela, adormeceu, caiu, morreu. Simples assim. O texto é muito simples, o texto ele não inventa. Lucas, que escreve esse texto, ele não inventa, ele só diz que tinha um culto, esse culto estava com a pregação prolongada, e devido a isso, Eutico, sentado
encostado a uma janela, adormece e cai e morre. O texto não diz mais nada. Então, antes de tudo, de eu entrar naquilo que eu gostaria de dizer para os irmãos, algumas coisas que eu gostaria que a gente refletíssemos juntos, eu quero te dizer, em primeiro lugar, uma coisa. Esse texto, muitas vezes, ele é usado para poder marretar muita coisa. Você tem que prestar atenção na palavra do pastor, senão você cai, cai no pastor, você morre. Meu irmão, quem nunca ouviu isso? Só que, textualmente, se a gente parar para poder pensar, o texto ele nos traz algumas informações que são vitais para que a gente possa entendê-lo. A primeira delas é: havia muitas lâmpadas. Ah, irmão Elton, mas como elas eram? De LED? Amarelas? Brancas? Lâmpadas quentes? Frias? Não! A gente está falando, irmãos, de lâmpadas feitas com vaso de barro, onde tinha óleo dentro, azeite dentro, aonde tinha como é o nome daquele fio? Pavio dentro dele, que esse pavio molhado com óleo pegava fogo, gerava a queima dele, gerava uma certa fumaça, e que essa fumaça poderia gerar sono. O texto também fala que o discurso de Paulo estava prolongado. Irmãos, se a gente parar para poder pensar, imagina um jovem hoje, num culto que começou ali às 6, 7 horas da noite ali, e já estava até meia-noite. Hoje, uma pregação de meia hora, eu que às vezes, irmão, passo sono um pouquinho, já tem irmão me olhando de cara feia. Tu imagina um jovem assistindo um culto, onde Paulo está, ele ainda estava meia-noite, e Paulo pregando. Aqui vai dando 10 para 9, os irmãos já começam a ficar assim, ó. Meia-noite, esse jovem, ele estava ouvindo Paulo pregar. Então, todo esse contexto vai explicar para nós o que talvez tenha feito o jovem Eusto dormir. E dito isso, para poder ser claro, sincero quanto ao texto, agora eu gostaria que a gente refletíssemos e pegássemos algumas experiências que a gente pode usar com esse texto. Amém? Amém. A Bíblia ela vai dizer então o seguinte, que no primeiro dia da semana, hoje, domingo, estando nós reunidos a fim de partir o pão, era culto de ceia. Olha só, irmão, os irmãos não tinham igreja, os irmãos não tinham ar, os irmãos não tinham microfone, mas estavam todos reunidos no culto da ceia. Estavam todos reunidos num lugar possivelmente quente, abafado, mas estavam lá para poder partir o pão, para poder escutar o missionário Paulo pregar a palavra de Deus, que não tinha YouTube, irmão, com mensagens, não tinha palavra escrita, como nós temos hoje. Não tinha, era todo mundo então soube que o apóstolo, o irmão Paulo, iria para aquele lugar, para aquela casa, para aquele quarto, para poder pregar. Imagino eu, irmão, eu não sei, a Bíblia não fala quantas pessoas tinham, que aquele quarto estava cheio, estava quente, mas os irmãos estavam lá, firmes para poder escutar a mensagem, a palavra de Deus pela vida de Paulo. Estavam lá para poder cear, para fazer parte do corpo, para fazer parte do sangue de Cristo. E a Bíblia vai dizer então, a fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no outro dia, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Irmãos, uma das ideias do pastor para esse ano é o nosso culto ir até meia-noite, amém? Amém. Ih, pastor, brincando, irmãos, é lógico que eu estou brincando. A gente sabe que a vida de hoje não é igual à vida de antes. A gente sabe que amanhã os irmãos acordam cedo, eu mesmo sou muito cedo. Muito cedo.
A gente sabe que já não é mais assim. Mas o que a Bíblia está querendo dizer para nós aqui é que não precisa o culto ir até 11, meia-noite, 1h. Não é isso. Mas qual o propósito que eu vim para o culto? Eu vim para o culto já com pressa de ir embora, ou eu vim para o culto ansioso pela palavra de Deus? Qual é o objetivo que eu vim para o culto? Porque aqui a Bíblia diz com o fim de partir o pão, ou seja, com a finalidade, com o objetivo de ceiar, de fazer parte do corpo. Eu não vim para o culto com o objetivo de desfilar com a roupa nova. Eu não vim para o culto com o objetivo de mostrar o meu cabelo novo. Eu não vim para o culto com o objetivo de envaidecer a mim. Ah não, eu vou lá hoje porque eu vou pregar e eu sou o máximo como prego. Não. Paulo diz, Lucas, diz que com a finalidade de fazer parte da Santa Ceia do Senhor, de fazer parte do corpo de Cristo. A finalidade daquele culto era ouvir a palavra de Deus e partir o pão. Em momento nenhum, Lucas fala se aqueles irmãos estavam bem vestidos, mal vestidos, se falavam nós vai, nós vem, nós sobe para cima. Lucas não fala isso. Lucas não fala se aquele quarto que eles estavam, se era um quarto que estava bem pintado, se estava com um chão lindo. Ele não fala. Ele só fala que os irmãos se reuniram com a finalidade de fazer parte do corpo de Cristo. E isso basta. Quando a nossa intenção está no que verdadeiramente importa, fazer parte do corpo de Cristo, nada mais tem valor, a não ser fazer parte do corpo de Cristo, amém? Irmão, se o ar para agora, Deus quer que não. Eu adoro uma condicionada. Se o ar para agora, o nosso objetivo não muda. Se não tiver cadeira nenhuma aqui e a gente tiver que ficar em pé, o objetivo de cultuar a Deus não muda. Sabe por quê? Porque lá atrás a gente ia para o baile funk, pagode, forró, e a gente ficava em pé dançando a noite toda. Mas se a cadeira não for confortável, pastor, essa cadeira está muito ruim, né? Eu não estou pregando que a igreja tem que ter o pior. Eu prego que a igreja tem que ter o melhor. Amém? Mas a gente tem que entender que o melhor na igreja é cultuar o Senhor. Esse é o melhor. O que vem a partir daí são consequências. São aquilo que a gente, como igreja, juntos, nós vamos buscando melhorar. Mas a finalidade do corpo de Cristo é só um: prestar culto ao Senhor. Ah, pastor, eu não gostei do louvor de hoje. O problema é teu. O louvor não foi para você, foi para Deus. Se você não gostou, porque você não prestou um bom louvor. Ah, pastor, aquela palavra de hoje, a palavra é de Deus. Briga com ele. Briga com ele. Ou então, fala assim: pastor, eu não gostei, mas deixa que semana que vem eu vou lá e vou fazer melhor. Porque se não for para ser assim, não vale a pena, irmão. A finalidade da tua saída de casa e vinda para este culto tem que ser: eu vou lá cultuar o melhor que eu posso para Deus. Eu vou lá a fim de partir o pão, a fim de beber do sangue, para que eu possa fazer parte do corpo de Cristo. Essa tem que ser a finalidade do cristão: se reunir para partir o pão. A passagem então continua dizendo que exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, no quarto onde estavam juntos, reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Aqui a gente já começa a observar algumas coisas. Noel, você falou que o título do texto se chama Paulo em Troade. Eu já li em algum lugar que Troade é uma cidade marítima, costeira. Vamos parar para pensar na beira da praia. Muitas vezes
nós somos atraídos, e a Bíblia fala que nós somos atraídos e engodados pelo nosso próprio desejo. Eu não sei, irmão, o que eu vou falar aqui agora, eu vou conjecturar. Tem gente que gosta de pegar umas frases minhas, já tem gente pegando essa. Então, a Bíblia fala que era uma cidade costeira. Imagina você, Arraial do Cabo, você assistindo um culto na beira da praia, irmão. Irmão, Arraial é lindo, né? Agora para pensar, você no alto de um morro daquele, numa casa assistindo o culto, o pastor pregando já 5 horas, irmão. Você ia ficar olhando para o pastor ou para a praia? Seja sincero. Aquela praia linda, aquele mar azul, clarinho, aquela areia branquinha, aqueles barquinhos lindos passando. Olha, eu estou pregando aqui há 10 minutos, já tem irmão assim, ó. Não vou dizer quem foi. Aí você para pensar, um jovem, irmão, com mais ou menos 14 anos, ele vai ficar olhando para Paulo pregando há 5, 6 horas, ou ele vai ficar olhando para o mar? Aí a Bíblia vai dizer, como eu disse, que nós somos atraídos e engodados pelos nossos próprios desejos. Aquele jovem chega naquela janela. Tu acha que quem está na janela está olhando para fora ou está olhando para dentro? Está olhando para fora. Aquela casa provavelmente estava quente pelo número de pessoas que havia dentro dela. Aquele jovem procura um lugar onde está mais fresco, pastor. Uma brisa batendo, vindo da praia. Ele começa a olhar para fora. Ele começa a olhar para tudo que do lado de fora estava chamando mais atenção do que estava do lado de dentro. Aquela brisa então fresquinha naquele quarto quente começa a ser o melhor lugar daquela sala, daquela casa. Então decide se assentar, não na cadeira de frente para Paulo pregando, mas se assentar na janela. E aqui está um perigo muito grande. Nós às vezes vamos ser induzidos, conduzidos pelo diabo a lugares que são mais confortáveis, a lugares onde a gente vai sutilmente se afastando da palavra de Deus, se afastando da comunhão com os irmãos, mesmo estando dentro do culto, mas a gente começa a olhar para fora, porque aquilo que está do lado de fora vai chamando a nossa atenção, e a gente está dentro da igreja, a gente está dentro do culto, mas de olho lá fora. A gente está com um pé dentro e o outro lá fora. A gente está dentro do culto ouvindo o pastor pregar, cantar, fazer tantas coisas, mas a gente está na janela olhando lá para fora, porque tem alguma coisa que começou a nos chamar a atenção lá fora. E ali, a Bíblia diz então que ele senta, começa a sentir aquela brisa, e aquela brisa vai deixando ele confortável. E é desse jeito que o diabo vai enganando a gente, irmão. Ele vai deixando você confortável cada vez mais longe da palavra. Você vai se distanciando das coisas de Deus e vai se sentindo confortável. E eu trago para os irmãos hoje que o pior, às vezes, não é você se afastar de certa forma. O pior é você se sentir confortável quando se afasta. Porque às vezes, por um motivo ou outro, a gente se afasta um pouquinho, mas aqui magoa a gente, entristece a gente, e rapidinho a gente volta. Rapidinho a gente volta, eu não estou falando de esfriar, não, irmão. Eu estou falando de começar a se afastar das coisas de Deus, começar a se afastar da sensibilidade, como foi cantado aqui. E aí rapidinho a gente volta, mas o X, a questão é que quando a gente vai se afastando, a gente se sente confortável, é porque tem alguma coisa muito errada. Verdade. Você não pode se sentir confortável longe da presença de Deus. Você não pode começar a olhar lá para fora, para as coisas do mundo, e sentir conforto nisso, irmãos, porque esse mundo não nos pertence mais. A gente tem que olhar para as coisas do mundo e sentir tristeza pelo mundo, porque o mundo jaz no maligno, está caminhando cada vez mais para o mal.
lugar. O lugar onde você sempre é o lugar onde você se conforta, irmãos. E ele continua olhando para fora. Até que o diabo vem e traz um sono na minha e na sua vida. Esse sono, o sono de Eutico aqui, foi um sono, aquele que a gente sente, vontade de dormir, aquele que a minha esposa tem o dia todo. Uma pessoa para sentir sono, irmão. Ela dorme em pé. Tu já viu isso? Uma pessoa que dorme em pé. Ela está conversando contigo, ela fecha o olho e dorme. Batendo papo contigo. A Bíblia está falando desse tipo de sono. Mas a gente hoje vai entender aqui que esse sono é aquele sono espiritual, onde a gente vai adormecendo com as coisas de Deus. Por que a gente adormece com as coisas de Deus? Porque a gente está olhando para as coisas do mundo. A frieza espiritual bate. Aquele ventinho, aquela brisa friazinha vindo do mar, começa a esfriar. Não é assim? Quem já dormiu na beira da praia sabe. Aquele ventinho da praia começa a esfriar. É gostoso, né, irmão? Mas daqui a pouco você está sentindo frio. Frio espiritual. Aí é onde você pega, cai da janela e morre. Porque o diabo não quer só que você fique frio espiritual. Ele quer que você morra espiritualmente. E aqui, irmãos, você já começa a ver uma coisa linda, e é o propósito, o sentido da mensagem de hoje. Paulo estava no culto de? Paulo estava no culto de? Um culto extremamente importante, amém? Mas o irmão caiu. E aí? O que eu faço agora, pastor? Quando acabar o culto, eu vejo isso aí. Se eu tiver tempo, eu vou ver na minha agenda e eu vejo o que foi que aconteceu com ele. Ou então, como muitos fazem hoje, Paulo poderia ter chego naquela mesma janela que eu estava, olhado e falado: morreu porque não vigiou, caiu da janela porque não vigiou, caiu no pecado porque não vigiou. Se tivesse prestado atenção enquanto eu estava pregando, não teria caído. Então que ele receba a boa paga pelo que ele fez, é o que a Bíblia diz. Não é assim? Muita gente hoje não tem feito isso, mas Paulo não. Paulo ele pega, olha aquele jovem morto e fala: Jesus não morreu pela ceia, por mais importante que ela seja. Jesus morreu por Eutico. Eu paro a ceia e atendo Eutico. Eu paro o culto e busco Eutico. Sabe por quê, irmãos? Porque mais importante do que a liturgia é a forma do culto. A irmã veio aqui, abriu o culto, o nosso ministério de louvor veio aqui, cantou, depois o irmão Alain veio aqui, trouxe a palavra de oferta, agora eu aqui pregando. Isso é uma liturgia, uma forma de fazer o culto. Acima da liturgia está em você. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele não morreu pela liturgia, ele morreu pela minha e pela sua vida. Então, toda vez que você cair, a gente deixa os 99, desce as escadas, desce do altar, desce do pedestal, desce do lugar de destaque, para ir lá embaixo no chão, pegar Eutico no braço e trazer vida para Eutico. Enquanto a igreja desse século não entender que Eutico é mais importante do que tudo, a gente não vai estar no caminho certo, irmão. A gente não vai estar no caminho certo, porque às vezes a gente dá tanto valor a tanta coisa, irmão. A gente dá tanto valor. Eu era da Assembleia e tinha um culto de doutrina lá. Irmãos, e doutrina na Assembleia é uma coisa que eles levam muito a sério. Não estou aqui pregando ao contrário disso, amém? A Assembleia de Deus foi a igreja que Deus usou para alcançar a minha vida. Eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus. Louvo a Deus. E lá eu aprendi muita coisa, irmão, sobre doutrina, sobre palavra, aprendi muita coisa, muita coisa. Só que eu entendo que
A doutrina do homem não pode estar acima da doutrina de Deus. E a doutrina de Deus é: para tudo e amo o próximo. Para tudo e busco o próximo, não expulso o próximo, não largo o próximo, não abandona, não. Eu preciso estar passando pelo caminho, ver o próximo cair e estender a mão. Lavar suas dores, curar cada machucado dele, fazer aquilo que o bom samaritano fez. Eu não posso expulsar. Não, a Bíblia fala que eu expulso demônio, não irmão. O irmão estende a mão e fala: você que caiu. A Bíblia diz que se o justo caiu uma vez, 2, 3, 4, até 7 vezes, em todas Deus o põe de pé. Sabe por quê, irmãos? Porque a intenção da obra redentora de Cristo não é que você se perca. A intenção da obra redentora de Cristo é que você se salve. É que você possa olhar para a cruz e veja uma mensagem de acolhimento e não de banimento. A mensagem da cruz é: venha, que eu te curo e te envio para curar outros. Não é: venha, que eu te machuco para você machucar outros. Porque toda vez que eu trago você e machuco você, eu envio você machucado, ferido, depois eu dou um cajado na sua mão e você não vai saber o que fazer com ele. E ao invés de usar o cajado para curar, você vai usar o cajado para bater. E você não vai saber o que está fazendo com ele. Se eu uso o cajado para bater, lembrei até de uma passagem aqui, Geazi, não é isso? Eliseu pega, não é esse aqui não, tá, irmão? Eliseu pega o profeta, dá o cajado na mão dele e fala com ele: toca. Geazi vai lá e bate. Sabe por quê, irmãos? Porque não tinha sido preparado para ir. Entendeu a mensagem de uma maneira errada. Por isso que Eliseu pega de volta o cajado, vai lá, abraça, bota o rosto com rosto, olho com olho, nariz com nariz, e a vida volta para aquele menino. Sabe por quê? Porque às vezes maior do que o peso do cajado é o peso do abraço. Glória a Deus. Às vezes a gente está muito preocupado com o cajado, e entenda que cajado não só é questão pastoral, entenda como o cajado: não, estou muito preocupado com a posição que eu ocupo, eu estou muito preocupado com a palavra que eu prego, amém. Mas na hora que tiver que descer do altar e lá embaixo dar um abraço, vai ter. Porque às vezes tem um abraço sem falar nada, irmãos, vai valer mais do que 1000 palavras. Vai valer mais do que eu estou aqui e vou pregar aqui 30, 40 minutos. Às vezes o que eu falei, a pessoa não está nem escutando. Mas você vai lá no final do culto, dar um abraço naquela pessoa e fala: Jesus te ama, meu irmão. Eu estou contigo, conta comigo no que você precisar. Vai ser mais importante do que eu vou falar aqui. Não estou contigo de verdade. Vale mais do que muita coisa, irmãos. E às vezes a gente fica assim tentando cantar bonito, pregar bem. É lógico, amém, por isso vamos fazer o nosso melhor. Mas vamos dar o nosso melhor abraço também. Por isso que Paulo, então, ele chega, ele olha, vê Eutico, e ele fala assim: não, para o culto. A liturgia a gente vê depois. Eu paro o culto, mas eu vou descer do lugar de destaque que eu estou, para ir lá embaixo na terra, ver o que aconteceu. Paulo pega, a Bíblia não fala que desce todo mundo. Eles estavam no terceiro andar, amém? A Bíblia não fala que desce todo mundo, a Bíblia fala que Paulo desce. Paulo desce. A gente precisa que mais Paulos desçam. Mais Paulos parem de se achar tão santos, que não pode descer um pouquinho para dar um abraço no irmão. A gente tem que ser mais Paulo, irmão, sair do lugar de destaque que nós estamos, ou achamos que estamos, para poder abraçar aquele irmão que a gente julga que já está morto. Não, pegou porque quis. Desce, Paulo, e abraça aquele que pegou porque quis. Porque cabe a você abraçar, julgar não. A Bíblia fala que Paulo desce,
abraça Eutico. Irmãos, e Paulo ele fala assim, que a vida não havia saído dele. É isso que o texto diz? Inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. O exame de raio-x, a gente vê o quê? Os nossos ossos. A gente vai fazer um exame, de acordo com cada exame, a gente descobre alguma coisa. Paulo não era médico. A Bíblia de Deus não fala isso. Fala que Lucas, que escreveu ela, estava lá. Lucas poderia atestar a morte de Eutico. Paulo não. Que exame foi que Paulo fez para descobrir que Eutico estava vivo ou não? A Bíblia não fala que Paulo pegou no pulso dele para ver se ele tinha pulso ou não. A Bíblia não fala que Paulo colocou a mão perto do nariz dele para ver se ele respirava ou não. Paulo fala que ele deu um abraço. A Bíblia diz que Paulo deu um abraço e viu que a vida estava nele. Irmão Elton, o que você aprende com isso? O irmão está morto? Repita comigo, o irmão está morto? Dê um abraço dele. Aleluia. Se você está vivo, você vai levar vida para o irmão que está morto. Não mate ainda mais o teu irmão. Não despeça ainda mais o teu irmão. Pelo contrário, visite o teu irmão. E o irmão já está faltando aqui, é o segundo culto que o irmão falta. Poxa, eu vou ligar para o irmão para saber se está tudo bem. Poxa, irmão, faz aquele cafezinho aí, eu vou aí para poder te ver, para poder saber como é que você está, para bater um papo com você, para te dar um abraço, para saber se está tudo bem. Sabe por quê? Se você estiver morto e eu acho que eu tenho vida, eu vou transferir vida para você. Paulo não fez o exame da terra, mas Paulo fez o exame do alto e viu que ainda havia vida dele. E às vezes a gente acha que o irmão já morreu, mas ainda há vida nele, irmão. A gente pega e pensa assim, vê Eutico lá, deitado no chão, e a gente fala assim: ah, não, pecou, morreu, acabou. Mas ainda há vida naquele irmão que você acha que pecou, que morreu, que acabou. Ah, Eutico estava assistindo o culto, Eutico cantava bem, agora caiu, morreu. Ainda há vida em Eutico. Eutico pregava bem, mas caiu, pastor, morreu, está morto. Abraça que Eutico volta. Glória a Deus. Aleluia. Ah, não, mas Eutico era uma pizza, participava da mesa de oração. Eutico não vigiou, caiu, morreu. Deus vai levantar outro. Vigia, irmão. Vai lá, dá um abraço naquele Eutico. Que Deus pode levantar outro sim, mas Deus pode continuar mantendo o Eutico de pé. A vida do outro é importante, mas a de Eutico também é. E a gente às vezes só quer marretar Eutico. A gente só quer julgar Eutico, só quer apontar para ele. Enquanto Jesus está falando, vai lá e dá um abraço nele, bem forte, bem apertado, e volta a ter vida. A Bíblia vai continuar dizendo então que Paulo, ele desce, faz tudo isso que eu já falei, e a vida volta a Eutico. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Eutico volta a ter vida. Subindo de novo. Então vamos lá. Eu caí. Agora eu preciso fazer o processo novamente. Amém? Na vida com Deus não tem elevador, tem escada. No Primeiro Testamento, a Bíblia fala sobre uma escada, que o homem de Deus teve que subir por aquela escada. Aqui, no Segundo Testamento, no nascimento da igreja, a Bíblia está falando de uma outra escada, que a gente caiu. Mas antes da gente cair, a gente teve que subir essa escada. Irmão, o que você está querendo dizer? Está querendo dizer que você já percorreu um caminho na presença de Deus. Você já caminhou na presença de Deus. Você já foi ao culto, já buscou a Deus.
em prédio sabe o quanto é ruim subir até o terceiro andar. Todo dia. Várias vezes no dia. É ruim, irmãos. Mas mostra que você já teve uma caminhada com Deus. Mostra que você já subiu a um certo patamar com Deus. E alguma coisa fez você cair de lá. Eu não sei o que foi que fez você cair da posição que você estava com Deus, na caminhada com Deus. Mas eu sei de uma coisa, que Jesus foi lá embaixo, te pegou pelo braço, te abraçou e falou: sobe comigo de novo no lugar que você saiu. Essa palavra de hoje, irmãos, ela não é para você que ainda não caminhou no Evangelho. O Espírito Santo foi muito claro no meu coração quando ele falou: eu quero que você pregue para crente, eu quero que você ministre para cristão que um dia esteve no culto comigo e que por algum motivo caiu de lá. Eu não estou dizendo que caiu em pecado, não, eu estou falando só isso. Eu estou falando que não estava no lugar que estava, na posição que estava. E que Jesus foi lá e te chamou de volta. Você estava caído no chão, Ele te tomou pela mão, te abraçou e falou: volta para o caminho que você estava. Volta para a posição da qual você saiu. Volta da onde você saiu, que não foi eu que te tirei. A Bíblia vai dizer que eu te sobe aquelas escadas novamente com Paulo. E a Bíblia fala então, brinco eu, que Paulo, eu não sei que horas ele iria acabar o culto, mas talvez ele já estivesse perto do fim. E Paulo fala: já que eu dei uma pausa, agora eu vou até de manhã. A Bíblia diz que Paulo sobe com eu novamente, o culto continua, irmão. Só que creio eu, novamente, que o culto continua mais avivado do que estava. Sabe por quê? Porque aquele que estava morto foi ouvido. Porque o milagre aconteceu. Porque aquele que estava perdido foi achado. Aquele que estava morto voltou a comer. O culto agora é diferente, irmão. O culto agora é diferente, sabe por quê? Há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Há uma festa no céu quando aquele que estava morto revive. Há uma festa no céu quando aquele que estava afastado retorna. Há uma festa no céu quando aquele que desviou do caminho volta para o caminho. Há uma festa no céu. Há uma festa no culto que eles estavam. Há alegria naquele lugar porque a vida volta. A vida voltou. A alegria do Evangelho, das boas novas, voltou. A Bíblia fala que eu te sobe tudo de novo. Só que agora, eu não sei se eu já conhecia aquela casa ou não. Eu não sei, a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, eu não invento. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que eu, se ele já estava lá em cima e caiu, é porque ele já havia subido por aquelas escadas. Agora Deus não vai subir por uma escada que ele já conhece. Uma escada que ele já passou. Agora já não tem mais aquela dor lá de trás. Agora eu vou subir por uma escada que eu já conheço o caminho. Agora tudo é mais fácil. Porque eu já sei o que tem que ser feito. Eu já sei que eu não posso ir para a janela novamente. Porque senão eu me esfrio com aquela brisa gostosa. E eu me sinto confortável nele. Posso cair novamente e morrer. Eu te sobe a escada de novo. E a Bíblia diz. A Bíblia não fala se ele volta para a janela ou não. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz se outra pessoa vai para a janela ou não. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala que alguém corre com um pedaço de madeira, tatua e fecha a janela. Sabe por quê? A janela vai continuar no mesmo lugar. Só que eu não vai mais sentar na janela. Porque eu sabe que se ele for para a janela, ele vai cair e vai morrer novamente. Eu agora já mais esperto com as coisas de Deus, mais experiente com as coisas de Deus, ele sabe que ele não pode mais voltar para a janela, porque a janela é um caminho muitas vezes sem volta. É um caminho onde ele olha para as coisas do mundo e ele quer ir para as coisas do mundo, ou então simplesmente é uma janela onde ele começa a não mais olhar para as coisas de Deus e olhar para qualquer outra coisa.
bati um papo com um colega há um tempo atrás, e ele falava assim, eu quando me desviei, eu não me desviei para poder ir para farra, ir para o mundo, ir pecar, não, eu não desviei nada disso, só que aconteceram algumas situações que me tiraram do caminho, mas eu continuei ali orando em casa, fazendo as minhas coisas, visitando até mesmo alguns cultos, só que não era mais a mesma coisa, eu estava morrendo em Cristo por dentro, e eu não sabia. E às vezes quando a gente fala que desviou do caminho, não é desviou para o pecado, para o mundo, não é isso, mas eu desviei daquela comunhão, daquela sensibilidade com a presença de Deus. E é isso, o alerta da palavra de hoje. Não vá para a janela, irmão. Não vá. Vamos fechar as janelas que afastam a gente da presença de Deus. Eu queria fechar essa mensagem de hoje dizendo para você uma coisa. Jesus continua ajoelhado, pegando você pelo braço, lá no chão que você está. Ele continua te abraçando da mesma forma. Aquele abraço não foi de Paulo, aquele abraço foi de Cristo. E o mesmo Cristo que abraçou eu de lá atrás está aqui nessa noite para poder abraçar você. Ele está aqui nessa noite para tirar a mão e falar, sobe a escada comigo de novo. Volta para a sensibilidade da minha presença. Volta para dentro do culto, com os olhos para dentro do culto e não para fora. Volta para casa. Volta para a casa do Pai que você sempre amou e que sempre te amou. Que a gente possa entender, e eu fecho aqui, que a gente possa entender aquilo que Cristo falou sobre deixar as 99 para buscar uma. Porque uma continua tendo valor para Deus. E quando eu deixo 99, são 99 juntas, uma cuidando da outra, para buscar a que se havia perdido. A gente vai louvar. A gente vai louvar a Deus novamente. Eu queria que você que se sente útil, que por algum motivo caiu da janela, se sente morto espiritual, e às vezes a gente chama, eu já vi muitas pessoas pregando essa passagem, falando, você que se sente morto espiritual, vem aqui na frente. Morto não escuta, irmão. Morto não tem sensibilidade. Morto não ouve. Aí a gente vem aqui na frente, achando que está morto espiritual, mas não está. Sabe por quê? Porque o morto não ouve, espiritualmente falando. Se você ouviu essa mensagem, se você sabe que o Espírito Santo falou com você, eu quero te dizer aquilo que Paulo falou. Ainda há vida nele. Aleluia! Ainda há vida em você. E eu queria, irmãos, convidar você que está vivo. Pensa por um instante em alguém que você quer dar um abraço apertado nessa noite. Vamos ser palco nessa noite? Vamos? Eu queria que você se colocasse de pé, saísse do teu lugar e desse um abraço apertado em alguém que você sabe que está precisando desse abraço.